Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 16. Bons estudos! Na teleaula passada, a gente viu como o fim das cruzadas foi importante na transição para um novo período da história do mundo. Hoje, a gente vai continuar estudando essa transição. Na teleaula de hoje, a gente vai ver que nos 2 últimos séculos da Idade Média, começaram a aparecer os sinais dos novos tempos que revolucionariam a vida da humanidade a partir do século XV. Vamos ver como os chamados descobrimentos ampliaram o espaço geográfico dos europeus. E a gente vai entender que todas essas transformações que marcaram o início dos tempos modernos têm muito a ver com a situação do mundo de hoje. As mudanças na Europa cristã do século XV foram tão grandes que acabaram produzindo uma nova época na história. Esse período a gente conhece pelo nome de Idade Moderna. Mas todas essas modificações começaram a acontecer 200 anos antes. Europa, século XIII. Os senhores feudais estão perdendo seu poder para os reis. Por isso, os estados nacionais começam a se fortalecer. A Europa ainda feudal se expande. Novas terras são colonizadas. A população aumenta. E por isso mesmo é preciso produzir mais alimentos. A Europa expande os seus domínios pelo Oceano Atlântico. No fim do século XV e no começo do século XVI, os europeus cruzam o Atlântico e chegam às terras desconhecidas por eles. É a era dos chamados descobrimentos. Para os europeus, isto significa novos produtos, novas oportunidades de investimentos e novos negócios. Os estados nacionais ficam ainda mais fortes com a formação dos impérios coloniais. A economia mundial capitalista está prestes a nascer. Mas não era só a economia que estava se modificando. As coisas também estavam mudando no campo das ideias, inclusive na religião. No início do século XVI aconteceu a reforma religiosa. A reforma mudou o comportamento de parte dos europeus. Eles passaram a ter ideias e atitudes mais afinadas com os novos tempos. As cidades se tornaram os centros da nova cultura que surgiu na Idade Moderna. Mas as transformações não aconteceram do dia para a noite. A modernidade não atingiu todos os países da Europa ao mesmo tempo. A maior parte da população dos reinos cristãos ficou fora desse processo. A maioria dos europeus morava no campo. A Europa continuava sendo uma sociedade agrária. Nos novos tempos ainda havia a intolerância religiosa e perseguição dos defensores de ideias diferentes. E ao mesmo tempo, essa foi a época em que o poder militar europeu dominou na base da força e da violência as populações da África e da América. É curioso que justo numa época de tanta violência tenha acontecido uma grande virada no pensamento humano. Antes, os estudos estavam todos baseados na religião. E com os novos tempos, os pensadores começaram a estudar o próprio homem como ser racional superior às outras criaturas. Essa nova forma de ver o mundo ficou conhecida como humanismo. Você se lembra dessa palavra, não lembra? Claro que eu lembro que é humanismo, né, Vicente? Ah, é? É. Então vamos ver, do que se trata o humanismo? Quero só ver. Bom, ó, vamos fazer o seguinte, vamos usar essa ilustração aqui pra dar uma força pra gente. Você sabe o que esse cara tá fazendo? Bom, esse cara tá lendo, não é isso? Não. Esse cara aqui tá traduzindo obras clássicas da antiguidade, tá? Da civilização grega e da civilização romana. Senti firmeza, hein? Gostou, tá né? sabendo mesmo. Olha, isso não é nada, olha. Sabe o que eu descobri também? Que teve várias bibliotecas do Oriente que foram trazidas pra Europa naquela época. Tá certo. Não, tô gostando de ver, tô Gostou? sabendo mesmo, hein? Mas ó, eu também fiz as minhas pesquisas e descobri umas coisas interessantes. Olha só. Isso aqui é uma pintura medieval, tá certo? Certo. Agora, compara essa pintura medieval com essa outra aqui, olha. Nossa, rapaz, que diferença. Peraí, volta um pouco à anterior, ó. Eu quero ver uma coisa, peraí. Olha só, essa pintura aqui é uma coisa chapada. Volta pra outra, volta. Tá vendo? Essa pintura aqui tem profundidade. Pois exatamente, essa impressão de profundidade é justamente a marca registrada da pintura do Renascimento. Renascimento? Renascimento é o nome dessa renovação cultural que aconteceu nos séculos XV e XVI. O Renascimento começou na Península Itálica, depois se espalhou por toda a Europa.
Se a gente observar bem os quadros pintados no espírito do Renascimento, a gente descobre muita coisa. Por exemplo, neste quadro, aqui dá para ver uma marca do humanismo. O tema da pintura faz parte da mitologia dos antigos gregos e romanos. O uso do nu também era uma novidade para a época. Pintar figuras nuas tinha a ver com o estudo científico do corpo humano. Essa sensação de profundidade que a gente tem quando olha os quadros do Renascimento também tem a ver com a ciência. Para criar esse efeito, os pintores usavam a geometria. Essa mistura de arte e ciência define bem o espírito do Renascimento. Mas para entender bem o que isso significa, a melhor coisa é pegar um exemplo concreto. Você já deve ter ouvido falar em Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é considerado a expressão máxima do Renascimento. Além de pintor, da Vinci era mecânico, anatomista, escultor, escritor e até mesmo projetista militar. Da Vinci trabalhou em várias cidades da Europa, inclusive como arquiteto. Veneza, Itália. Querida Paola, hoje eu conheci a famosa Praça de São Marco em Veneza. É linda. Você sabia que quem projetou essa praça foi o Leonardo da Vinci na época do Renascimento? Vendo coisas como essa praça feita por Da Vinci, fico imaginando como deve ter sido interessante essa época do Renascimento.